sou o professor Giedre. Tá pronto para mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar sobre como os seres humanos registram a sua história e como os historiadores fazem para recontar as histórias. Para recontar a história, historiadores, arqueólogos e paleontólogos buscam o que nós chamamos de vestígios históricos. Mas o que são esses vestígios históricos? Um vestígio pode ser qualquer coisa que nos ajude a recontar a história. Uma foto, uma roupa, uma música, às vezes até mesmo uma pintura na parede de uma caverna ou o esqueleto de um ser humano que viveu no passado, os chamados fósseis. Por meio desses registros que nós encontramos na natureza, nós conseguimos recontar a história do homem ao longo do tempo. Quer saber mais? Pega a sua apostila e abre na página 183. Lá você vai encontrar uma lista de vários artigos que podem ser considerados vestígios históricos. Estudar esses vestígios nem sempre é tarefa fácil. Por quê? Às vezes eles não estão bem posicionados, bem colocados, ou nós não encontramos todos os vestígios deixados por alguma sociedade do passado. E também, por conta do tempo, às vezes alguns são perdidos ou até mesmo destruídos. Os vestígios ou artefatos históricos ajudam, mas muitas vezes eles não são suficientes para contar a história de algum povo, de alguma sociedade antiga. É preciso o trabalho do historiador na interpretação desses acontecimentos. A escrita é uma fonte histórica muito importante, porque quando os historiadores encontram textos, livros, documentos antigos, eles podem fazer a leitura desses documentos e recontar com a máxima exatidão o acontecimento histórico. Mas não pense que essa tarefa é fácil, porque no mundo todo existem milhares de formas de escrever. É isso mesmo, existem milhares de formas de escrita. Então, nem sempre o historiador tem acesso àquele tipo de escrita. E às vezes é uma forma de escrita muito antiga e que não tem mais ninguém que conheça essa escrita de forma exata, de forma precisa. Então, o historiador precisa interpretar a história e ir buscando informações em outros registros, para assim ele poder fazer a leitura daquele documento e contar a história daquele povo que ele está estudando. Um exemplo de escrita antiga e que hoje poucas pessoas têm acesso, conhecem, sabem interpretar, é a escrita dos egípcios, que é feita a partir de símbolos, desenhos nas paredes das pirâmides, inclusive. E lembra do último vídeo? A escrita ela só surgiu há cerca de 6.000 anos, por volta do ano 4.000 a.C. Vamos conhecer algumas formas de escrita? Na página 185 da sua apostila, você tem uma lista de vários sistemas de escrita com um exemplo na frente. Inclusive o latino, que nós usamos, o grego, o cirílico e até aqui um coreano e o japonês, que usa símbolos também. Então, o que a gente pode concluir? Que nem todas as populações utilizam alfabetos como o nosso. E ainda hoje existem povos, assim como os japoneses, que utilizam símbolos para escrever. Outro exemplo, aqui embaixo, está contando de um sistema utilizado no continente africano, na Nigéria, que também utiliza símbolos para representar palavras. Aqui nós temos exemplo de família, medo, casamento, dinheiro, mãe e chefe ou ancião. Tá vendo? São símbolos. Ou seja, existem diversas formas de escrita que a gente nem tem ideia. É por isso que nós estamos estudando, para aprender cada vez mais sobre as diversas culturas que existem no planeta. Vamos fazer algumas atividades? Na página 186 tem uma pergunta bem fácil e eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo. O que são fontes históricas? Se você tiver dúvida, volta a sua apostila lá na página 183 que você vai encontrar a resposta. Mas não esquece, tá?
As fontes históricas são os vestígios que os historiadores encontram nas suas pesquisas e utilizam para recontar a história. Na atividade 2, pede para você citar o exemplo de pelo menos 3 fontes históricas. Para a gente descobrir a história de algum povo, de algum lugar, o que nós podemos usar? Nós podemos encontrar cartas antigas, documentos, roupas, tá? Uma série de objetos que vão nos auxiliar na recontagem da história. A atividade 2 pergunta para nós se a arte rupestre pode ser utilizada como uma fonte histórica. É claro que ela pode ser utilizada, porque a interpretação da arte rupestre, das pinturas rupestres, ajudam os historiadores a contar o passado do ser humano. Aquelas pinturas mostram muitos hábitos dos homens das cavernas, então elas podem ser utilizadas e são utilizadas como fontes históricas. A atividade 3 nos diz o seguinte: as fontes históricas contribuem para o avanço das pesquisas de campo sobre os costumes cotidianos dos povos do passado. Sobre esse fato, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Vamos ler ela? As fontes históricas podem apresentar informações sobre o cotidiano dos povos antigos. É por isso que ela ajuda a gente a contar a história dos povos do passado, porque elas trazem informações importantíssimas que a gente precisa interpretar e que elas vão nos ajudar no nosso trabalho de recontar a história. Na atividade 4, você vai relacionar uma coluna com a outra. Você tem aqui o sistema silábico, o sistema ideográfico e o sistema misto. E você vai relacionar com o outro lado. Vamos um exemplo aqui. A número 1, sistema silábico. Qual você acha que é a resposta certa? Pausa o vídeo e tenta achar a resposta certa. Se você colocou o número 1 na coluna do meio do lado, você acertou. Sistema relativo a sílabas. Essa era fácil, não é mesmo? Bom, vamos continuar? Sistema ideográfico. É a primeira opção aí do lado, que é o quê? Um sistema composto por elementos gráficos que representam uma ideia ou um conceito. E agora, a última opção é mais fácil ainda, é a única que sobrou, não é mesmo? Sistema misto é o sistema que utiliza tanto elementos do sistema silábico quanto do ideográfico. Do que a gente está falando aqui mesmo? Das formas de alfabeto que nós vimos nas páginas anteriores, que podem utilizar símbolos ou sílabas. A atividade 5 está perguntando sobre o sistema de escrita Nisibide. Onde você vai encontrar a resposta? Aqui na página 185. Aqui que está falando. E eu falei um pouquinho sobre esse sistema no começo do vídeo. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo, tá? Ele pode ser considerado um sistema ideográfico? Pensa. Procura a resposta na página 185, você vai encontrar. A atividade 6 é uma atividade para você usar a sua imaginação. Imagine que você é um arqueólogo e está escavando uma aldeia indígena de mais de 200 anos, localizada no Brasil, em busca de vestígios e fontes históricos. Nessa escavação você poderia encontrar o quê? Lembra, a gente está falando sobre indígenas. Qual você acha que é a resposta certa? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo e tenta responder. Se você marcou a resposta B, você acertou. A atividade 7 é uma pesquisa e você vai colocar os resultados da sua pesquisa aqui nessas linhas na sua apostila. Peça ajuda para um familiar. É uma atividade bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, da explicação. E se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e veja novamente. Se mesmo assim você continuar com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Tá legal? Valeu, até a próxima. Tchau!